Podcast. Opa! E passando rapidinho para falar do TOTUS Developers, que tem um site exclusivo para falar sobre as tecnologias utilizadas dentro da empresa e também com links para oportunidades para o Slack oficial e um monte de artigo técnico. Então anota aí, developers.totus.com. Muito obrigado, Siloto. Oi, pessoal, eu sou Rafael Chinaglia, jornalista do TOTUS Developers. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Comigo, neste bate-papo, a Monique Maitê. Bem-vinda, Monique. A Monique, que é da área de Customer Success. Se apresenta, por favor. Obrigada, tudo bem, pessoal? Obrigada, Rafa. Eu sou a Monique, então atuo aqui na gestão do time de Customer Success, na TOTUS, na estrutura de supply chain. E a ideia realmente é falar um pouquinho sobre todo o contexto que envolve, né, uma área de sucesso do cliente numa empresa e toda a proposição que essa área pode trazer, potencializando resultados não só para o cliente, mas também para a empresa. Ótimo. Hoje, então, o nosso tema é sobre a era do cliente, né? Transformação de percepção em comprovação de valor. Excelente. Existe um modelo ideal de atuação de um time de Customer Success? E quais são os modelos existentes, como eles se aplicam, Monique? Rafa, excelente. É legal a gente falar sobre isso, porque eu costumo fazer até uma analogia, né? A área de CS, ela tem uma multiplicidade possível de atuação. Então, às vezes as pessoas falam, então não tem certo e errado, né? Então, como é que faz? Porque a amplitude é grande. Eu faço sempre uma analogia com relação à psicologia. Sim. Né? A gente tem a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, tem a humanista, então são linhas possíveis de atuação, mas tudo é psicologia. Assim é também para CS. Então a gente tem a atuação de CS voltada mais para churn, que a gente chama, que é o cancelamento. Tem a atuação de CS que é mais voltada para expansão, ou seja, oportunidades de conversão dentro de uma base de clientes. Tem áreas, né, tem empresas que optam por atuar com o time de CS como uma área mais relacional, né, uma área que tem um ponto de contato com o cliente. Tem áreas, efetivamente, de CS que são mais voltadas a dados, né? Tem áreas de CS que são mais voltadas a produto. Então, quando a gente vai fazer benchmarking, Rafa, sobre as áreas de CS, a gente, às vezes, tem até dificuldade, porque a decisão, né, dessa pessoa estratégica é olhar para a companhia, olhar para os desafios de negócio e entender qual é o modelo de atuação que a gente vai escolher. Cada caso é um caso, né? Perfeito. Então, assim, olhando esses desafios de negócio, é que essa pessoa responsável pela estratégia define que caminho seguir, que modelo de atuação seguir. Aqui, a gente está entendendo que a aproximação com o produto, a área voltada a dados, a área voltada à expansão, identificação de oportunidades, é algo que dá bastante match com as nossas necessidades. Excelente, né? E por que transformar, então, a percepção de valor em comprovação de valor? Legal. Essa é uma pergunta que a gente tem discutido bastante nos fóruns de CX e de CS. Porque a gente fala tanto, né, sobre centralidade no cliente, era do cliente, e aí a gente fala bastante sobre percepção de valor, e que é algo válido, né? A Com gente certeza. precisa entender como é que o cliente percebe o valor sobre o que ele comprou, sobre a empresa, sobre alguma solução. Aqui a gente está falando de tecnologia, né? Sim. Então sobre o produto, sobre o software que ele está utilizando. O que acontece é que a gente já está começando a evoluir no sentido de transformar a percepção de valor, que é o que você questionou, né? Uhum. Transformar a percepção de valor numa comprovação de valor, porque a gente já está entendendo que na era do cliente a percepção de valor é algo mais vulnerável, mais fácil de mudar, Sim. mais pessoal, né? Então, assim, quando você está falando com pessoas, o CNPJ tem CPF lá dentro, né, certeza. Rafa? Então, as pessoas, elas mudam bastante. O que para mim pode estar bom, para você pode não estar, apesar de ser o mesmo número.
Então, a gente tem passado, nesse sentido, para utilizar metodologias dentro da atuação de Customer Success que a gente consiga transformar a percepção de valor de uma maneira tangível, em números, né? Seja qualquer tipo de unidade de medida, Sim. porque fica mais fácil a gente comprovar o valor. O cliente não vai deixar de ter a percepção, mas a comprovação de valor é quase que como algo que não tem discussão. Tá ali, é um número, né? E a gente consegue entender o quanto aquilo realmente evoluiu e a gente consegue quantificar. Quando a gente consegue quantificar, obviamente fica mais claro qual é o tamanho do passo que eu dei em relação à evolução ou involução, que aí obviamente acontece, Sim. nessa relação que a gente tem com os clientes. Então, acho que quando você pergunta por que que a gente deve fazer isso, porque a gente precisa ter relações de longo prazo, relações consistentes com os nossos clientes. E através da comprovação de resultado, por meio da percepção, mas com a comprovação, isso fica mais tranquilo, mais fluido. Como é que vocês fazem, então, essa comprovação de valor para cada cliente? É difícil, né? Rafa, eu sempre falo, né? Não é difícil, mas ele é trabalhoso, sabe? Desafiador. Desafiador. Ele é trabalhoso porque você não faz sozinho. Sim. Então, assim, tem uma corresponsabilidade do cliente do lado de lá. No nosso caso, falando um pouco da metodologia que a gente usa, a gente não está inventando a roda, nossa, CS surgiu agora e acha que descobriu, né, a cereja do bolo. Mas a gente consegue transformar isso explicando um pouquinho da metodologia, né? Então, quando o cliente hoje compra um produto como um software, a gente considera que isso não é uma compra por impulso, Sim. né? Como a gente compra um alimento, uma roupa, enfim. Então, é uma compra que ela já teve um pré-requisito de análise, enfim, de uma série de coisas. Então, quando o cliente compra uma solução como a nossa, por exemplo, é importante que a gente consiga entender com clareza que dor ele quer resolver. A gente fala sobre muita dor e necessidade. E às vezes isso é raso demais. Então, dentro da metodologia que a gente utiliza hoje, a gente faz uma pesquisa de dores e necessidades, Ótimo. que é baseada nos recursos que o produto que ele comprou tem. A gente entende a intensidade daquela dor na empresa. Então, a gente faz um questionário básico para o cliente, onde ele tem possibilidade de responder, e geralmente é o negócio que responde. Olha. Não é nem a área de TI, né? Porque é a área de negócio que sente a dor, Sim. apesar de ser intermediada pela área de TI. E aí a gente consegue ter visibilidade do tamanho da dor. Ela é alta, média ou baixa? Dói bastante? Tá com casquinha essa ferida ou tá Sim. sangrando, né? Como é que tá? E aí a gente mapeia, coloca isso numa caixinha separada, essas dores que são grandes, que são altas. E quando a gente vai para uma conversa com o cliente, a gente fala: beleza, cliente, que legal, você falou que essa dor é legal mais ou menos, né? Sim. Legal pra gente. Que tamanho que é essa dor? Ela é em minutos, ela é em número de pessoas, ela é em volume cúbico, ela é em dinheiro. E aí a gente passa a identificar o cenário do cliente com aquele tamanho daquela dor. Então, a gente fala: cliente, como tá hoje, numericamente, independente da unidade de medida, Sim. como você deseja chegar e, né, qual que é o resultado que a gente vai alcançar. E aí a gente consegue ter esse número tangível para mostrar para o cliente. Então, ao final de 3 meses, de 6 meses, a gente gera um documento, é um documento, um resumo executivo, que a gente chama de EBR, Executive Business Review, em que a gente consegue dizer: olha, você evoluiu em 46% este item que estava demorando antes 15 minutos, que agora gera 3. Você melhorou em 100% esse quesito, que era uma dor. Então, o cliente tem a real sensação de que aquele resultado está sendo comprovado numericamente por meio do uso do nosso produto. Um raio-x do que o cliente precisa saber, né? Exatamente, Rafa. É como se ele tivesse uma visão clara. Você fez uma analogia muito legal, porque o raio-x é como, né, se tivesse a transparência ali de tudo que está acontecendo. Então, é basicamente, não fica o dito pelo dito, não fica Sim. assim: eu acho que melhorou, eu acho que piorou. Não, a gente traz em números e quantifica e dá essa visibilidade. A gente meio que traduz um pouquinho o resultado do que o cliente está obtendo. E esse processo todo junto ao cliente começou há quanto tempo, mais ou menos?
A gente já está aplicando essa metodologia dentro dessa estrutura, né, na qual a gente está inserido aqui em supply há mais ou menos uns 2 anos e meio. No começo foi super complexo, Imagino. porque para os nossos clientes, essa atuação de Customer Success ela é nova. Sim. Então, assim, ai meu Deus, mais uma pessoa para falar comigo, mais uma tarefa para eu fazer, mais um stakeholder, mais. E aí, as primeiras vezes é difícil porque o cliente não consegue perceber ou mensurar aonde aquilo vai dar, porque ele nunca passou por aquilo. Sim. É novo para todo mundo. E aí, a partir da segunda, da terceira reunião, do quarto follow-up, ele vai vendo e falando, nossa, era isso que eu precisava. A ponto, como a gente teve com alguns clientes, de o cliente pegar essa documentação que a gente gera, da comprovação de valor, colocar embaixo do braço e ir para uma reunião. Falar assim, ó, pessoal aqui. Então, quer dizer, ele nem precisa montar muito a demonstração de resultados, porque ele acaba utilizando nosso próprio material para ir para uma reunião com o C-Level, com a diretoria e um pouco né, desses resultados que eles estão obtendo. Você já até falou um pouquinho sobre isso, mas como é que é a atuação mais aprofundada do Customer Success em parceria com o time de produto, né? Que tipo de ações vocês fazem juntos? Boa, Rafa. Aqui a gente escolheu, naquela primeira pergunta que você me fez, falou assim, que atuação, né? Como é que é? Né? São várias formas. A gente escolheu atuar em parceria com o produto, porque a gente entende que a comprovação de valor, a entrega de valor relacionada a produto é maior. Então, hoje, eu posso te dizer que a parceria com os POs, os PMs, o próprio Tribe, do segmento em que a gente atua, ela é muito próxima. A gente tem, assim, reuniões diárias e os nossos entregáveis, essa troca, eu tenho, inúmeras coisas que eu posso te falar que a gente faz junto, assim. Um exemplo é a matriz de Feature Lock-in. Tem uma matriz de lock-ins, onde a gente tem a identificação da lock-in, né, do recurso-chave do produto, e isso é só quem está dentro do desenvolvimento que consegue dizer para a gente, né, o PO, né, o PM ali, o Product Owner ou o Product Manager, e aí a gente diz a vantagem dessa feature e o benefício dessa feature. Então, hoje, todos os produtos que a gente possui, especificamente dentro dessa área onde a gente está atuando, tem uma matriz de lock-in. E ela é atualizada de 6 em 6 meses, semestralmente. Então, para a gente revisar tudo. Já é uma dinâmica que acontece e é feita com o CSM, que é o Customer Success Manager, e o PO do produto. Sim. Esse é um dos tipos de trabalho que a gente faz junto. Outro recente que eu posso citar também, que é muito legal, é o NPS de produto. NPS relacional, né? E aí a gente está aí começando essa iniciativa, NPS de produto, onde embedado dentro da solução, dentro da URL principal do cliente, lá da home, perguntando de 0 a 10, o quanto você recomendaria este produto. E aí o cliente dá a nota na escala do NPS, que vai de 0 a 10, e ele tem possibilidade de... Fez o fechamento de loop recente. Todos os insights desses clientes a gente coloca, né, numa apresentação e faz uma reunião não só com o PO e com o PM, mas com o Dev Team. Boa. E aí a gente, é como se fosse uma ação de Voice of Customer, né? Uma ação de voz do cliente direto dentro do produto. E aí a gente fala sobre, né, eventualmente as inconsistências ou as expectativas que foram trazidas. Acho que assim, para a gente resumir, acho que essas são as principais ações assim, que hoje a gente faz. A matriz de lock-in, junto com o time de produto e esse fechamento de loop de produto que está sendo fantástico, com sites muito legais do que está acontecendo no Gemba, que a gente fala, né, no mercado, lá no quente, e traz aqui bem fresquinho, já consolidado para o nosso time de desenvolvedores. E diante de todo esse processo que não é simples, não é algo rápido de se fazer, como é que os clientes têm percebido essa abordagem de atuação? Legal. É um desafio, porque o cliente, Rafa, ele tem uma lista de prioridades de trabalhos que ele vai fazer na empresa dele. Então, a gente tem que se enxertar nessa lista, gerando relevância para esse tema, para eles também nos darem atenção. Porque senão a gente entra no senso comum lá. Os feedbacks que a gente tem,
Eu tenho números, se a gente pudesse colocar áudio aqui dos clientes, ia ser muito legal. Mas desde de clientes comentando assim, nossa, nunca tive um fornecedor que tinha essa abordagem comigo. Preocupado comigo. Rafa, preocupado em gerar resultado de negócio para mim, com essa clareza, com documentação, com realmente alguém me ligando, então interessado. Outros feedbacks, né, de clientes é que assim, poxa, pessoal, tô realmente entendendo que vocês estão, além de interessados em vender, mas em vender algo que resolva alguma coisa para mim. E vocês, esse resolva alguma coisa para mim, eu tô vendo que vocês estão fazendo desse lado. Sim. Então, o cliente percebe, Rafa, que não é mais só vender. A gente tem que vender, mas fazer com que essa compra, ela realmente se torne consistente dentro da empresa. Ela resolva alguma coisa efetivamente e que esse resolva alguma coisa efetivamente também consiga ser mensurado. Então, os clientes têm dado feedbacks fantásticos. Um deles, inclusive, lembrei agora, a gente conseguiu levar para a final do Prêmio Brasil que faz, que é um prêmio do Universo TOTUS. Sim, é verdade. Por meio dessa metodologia. Então, quando a gente abriu lá a inscrição para o Prêmio Brasil que faz, o cliente não teve muito problema. Era basicamente escrever os resultados que ele tinha alcançado. E aí, obviamente, né, a gente tem oportunidades incríveis. Essa aproximação de relacionamento com o cliente, onde ele percebe que a gente não quer só vender, que a gente está preocupado realmente o que aquilo ali vai trazer para o negócio, gera abertura para a gente ter oportunidades de gerar case, indicações, de ele vir visitar a empresa. A gente abre para ser, ao invés de um fornecedor de produto ou serviço, um parceiro estratégico de negócio. Eu acho que é isso tanto que o nosso CEO fala, ele fala, né, em Trusted Advisory, tá todo mundo falando sobre isso, que eu acho que é essa aproximação, é o cliente ter alguém do lado dele que realmente ele fale assim, nossa, esse cara aqui posso confiar, ele vai me dizer o que é melhor, o que não é tão bom. Então, acho que quando você pergunta sobre a percepção do cliente, sobre essa abordagem, é das melhores possíveis, que ele vê que não tem alguém querendo bater a porta para, né, para ver as oportunidades que tem lá, mas sim para gerar resultado para a empresa dele também. A experiência do cliente é algo que tem sido abordado pelas empresas já há algum tempo, mas agora existe essa abordagem de estar cada vez mais perto do cliente, cada vez mais preocupado e atento a cada movimento do cliente. É mais ou menos isso. É sobre isso, Rafa. E outro ponto, que não tem algo que está escrito em pedra. Por quê? Nós somos clientes. Quando a gente fala do cliente, parece que é um alienígena. É, uma inatingível. Mas a gente esquece que a gente também é cliente, Sim. né? Então, a gente mesmo muda o nosso comportamento, os nossos gostos, o tempo todo, né? As nossas intenções, os nossos objetivos. Então, do nosso lado, as áreas de CX e CS têm uma responsabilidade gigantesca de estar acompanhando principalmente as pesquisas de perfis de clientes e de perfis de consumo, porque a cada tempo as gerações mudam e os interesses e os objetivos e os desafios de mundo e de pessoas mudam também. Sim. Então a gente precisa estar alinhado em sinergia com essa mudança de comportamento do consumidor para conseguir, né, estar adequado também às necessidades que eles precisam, enfim. Então, quando a gente fala de era do cliente, dentro dessa era tem várias sub-eras ali que são as ondas de mudança que acontecem. Vários movimentos, né, internos. Perfeito. E nesse seu período de experiência nessa área até agora, as mudanças foram enormes, né? Você tem como comparar alguma coisa do que é hoje, do que era antes nessa área de customer? Legal, Rafa. Acho que o principal ponto que a gente tem de quebra de paradigma é o acesso à informação. Então, Perfeito. Isso mudou completamente a maneira como o cliente se relaciona conosco e como a gente se relaciona com o cliente. Então, antes a gente ia no médico, a gente não sabia, né? E aí a gente vai hoje no médico e a gente fala, então, doutor, mas eu vi que isso e isso na internet, né? A gente tem essa abertura de acesso à informação torna o cliente muito mais empoderado sobre as informações, discutindo no nível de igualdade com as empresas, que antes nós éramos, né, empresas, profissionais, enfim,
éramos referência no tema e hoje a gente já tem uma equalização de conhecimento e isso torna a relação do cliente, um cliente muito mais crítico, Sim. um cliente com ação, um cliente muito mais contextualizado sobre o que tem no mundo, no mercado, enfim, ele tem acesso ao comparativo de concorrentes muito mais fácil. Então, nós profissionais e empresas do lado de cá, a gente precisa entender como é que a gente discute em nível de igualdade, onde um tem mais importância que o outro, para conseguir construir essa relação em parceria. Então, a gente está vendo algo, quando você pergunta se a evolução disso, sim, num momento muito mais colaborativo, onde as coisas acontecem mais juntas. Um pouco, né, provindo da empresa, um pouco provindo dos clientes. Acho que esse é o principal fator de quebra de paradigma que a gente teve nos últimos anos. Muito tempo atrás, a informação era praticamente via de mão única, né? Era muito restrita e o consumidor recebia apenas a informação. Ele não conseguia nem procurar mais e também não conseguia rebater essa informação, ou questionar, ou tirar dúvidas. Tudo mudou, né? Tudo mudou. E aí a gente tem que se virar nos 30 e Exatamente. estar sempre atualizado nessa era da informação para estar dentro do contexto. Ótimo, perfeito. Quais são, então, os ganhos e os resultados obtidos, né, para o cliente, para a empresa que conduz essa estratégia junto ao cliente? Perfeito. Lembrar da marca, das indicações, então os clientes passam a indicar mais, né, essa marca, e outros resultados um pouco mais tangíveis para a empresa, que é a expansão de oportunidades. O cliente fala, poxa, isso aqui deu certo, estou vendo resultado. Ele fala, o que você tem mais aí para mim? Que outro produto? Eu posso colocar isso aqui em outras áreas da minha empresa? Ou tem outros produtos que geram esse mesmo valor que eu estou percebendo com esse que você tem feito? Então, a gente consegue, e quanto mais o cliente tem mais o portfólio, o nosso mix de produto, mais difícil vai ser de ele cancelar. Sim. Porque ele vai olhar para várias coisas que vão cair do caminhão. E se essas várias coisas aqui, elas estão gerando resultado, o cliente vai repensar. Sim. Né? E até no momento, por exemplo, como a gente passou de pandemia. Cara, corte de custos, todas as empresas estavam olhando para dentro falando o que eu posso cortar aqui. Quando você está com esse trabalho de comprovar valor, o cara fala, não, esse aqui tira, esse aqui tira. Não, mas esse aqui, ó, esse aqui eu sei que eu melhorei X% nisso, naquilo. Isso é importante. Na hora de tomar uma decisão, ele vai ter certeza de que aquele produto vai gerar um impacto bastante considerável. Talvez os outros também, mas não aqueles outros fornecedores, aqueles outros produtos não trabalharam na comprovação, mas na percepção. Sim. Então é mais fácil de você abrir mão. E aí a gente consegue construir essa relação de ganha-ganha com essa atuação, mas ela é uma atuação de longo prazo. Não é algo que eu invisto hoje e amanhã eu vou ter retorno. Por isso que às vezes as empresas ainda questionam bastante o investimento nessas áreas. Sim. Porque é um investimento a longo prazo. A comprovação vai gerando confiança, né? Aos poucos. Rafa, além de gerar confiança, né? Ela gera essa relação de longo prazo consistente e que o cliente tenha essa percepção realmente, assim, de faz sentido, esse é o meu Trusted Advisor, esse é o cara que eu posso confiar, esse não é só mais um fornecedor, é o meu parceiro estratégico de negócio, porque ele olha para dentro da minha empresa, ele entende o problema que eu tenho, ele está preocupado realmente em resolver. E essa relação de ganha-ganha, né? Quando você pergunta o que o cliente ganha e o que a empresa que investe nisso ganha. É essas oportunidades que a construção desse relacionamento de confiança traz. Expansão, compra de mais produtos, indicação, percepção de marca. Eu não faço nada forceps. Eu não preciso forçar. O cliente naturalmente, organicamente, ele fala bem da gente. Ele percebe, né? Perfeito. É a história da roupa, que a gente vai provar no provador e a gente percebe que não ficou legal. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem transparência e essa sinceridade, né, do outro lado, a gente ganha pontos com o cliente. Maravilha. Tem algo que você queira acrescentar mais sobre esse assunto que a gente ainda não comentou por aqui? Olha, acho que a gente falou bastante coisa, né, Rafa? A gente comentou bastante. O que eu posso dizer é que Customer Success e Customer Experience é para todo mundo. Se você tem cliente, é para você, porque a gente está falando sobre isso. Então,
como entender melhor, envolver melhor essas áreas, como incorporar a estratégia e o potencial que essas áreas podem trazer para o negócio é importante. Então, quando tem empresas que falam que o sucesso do cliente é o seu próprio sucesso, a gente tem, né, como é o caso, né, na TOTVS, a gente tem um investimento bastante considerável. Há um caminho longo, né, eu acho, para desenvolver, não só na nossa empresa, mas em todas as empresas nesse sentido. E mais a gente conseguir perceber, porque a empresa também precisa de provação de valor. Com certeza. Então, quanto mais essas áreas conseguirem tangibilizar isso para a companhia, melhor ainda. O que eu posso dizer é que esse investimento ele está acontecendo de forma pesada, cada vez mais nas áreas, é uma área que está crescendo muito. Recentemente, uma das 10 profissões mais buscadas no LinkedIn estão relacionadas à área de CX e CS, então é um movimento que não tem mais volta. Exatamente. E agora, para a gente falar mais um pouquinho sobre novos conteúdos, eu vi que você trouxe um livro aí, né? Trouxe. É para indicar para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Acho que dá para fazer isso sim, Rafa. A gente tem várias coisas bacanas assim que estão saindo, né? Novas e recentes e tudo mais. Então, o livro que eu trouxe aqui é o livro Inspirado, né? Então, como criar produtos de tecnologia que os clientes amam. Acho que faz bastante sentido e principalmente nesse bate-papo que a gente teve da aproximação da área de Customer Success com o produto, esse livro aqui é sensacional. E se eu pudesse indicar outro livro também, que está mais relacionado à parte comportamental, porque a gente conversa com pessoas, não conversa com CNPJ, Sim. né? É Muito Além da Sorte, do Clayton Christensen, que é como a gente consegue realmente descobrir essa necessidade dos clientes. Ele fala muito sobre a metodologia do Job to be Done. Então, isso muda completamente a nossa intenção. Então, muitas vezes a gente conversa com o cliente no sentido de querer se justificar, explicar por que assim, ao invés de escutar e não só ouvir. Uhum. Essa é uma diferença bastante grande. Então, saber fazer perguntas e tudo mais. Então, esse livro aqui está mais relacionado ao Inspirado, né? Como criar produtos de tecnologia que os clientes amam, a essa relação. E eu acho que o outro, comportamental, também vale, porque precisa evoluir nessas relações. Perfeito. Ficam aí as dicas, então, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Nosso videocast, podcast está chegando ao fim. Monique, muito obrigado por essa oportunidade de te ouvir, de aprender mais com você. E até uma próxima. Obrigado. Obrigada, Rafa. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Podcast.